Fala aí pessoal, beleza? Você tá no canal Facilitados e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo a respeito de como se tornar programador do zero em 2026. Mas dessa vez, galera, eu vou estar trazendo aqui os pontos que eu ignoraria e quais eu focaria se eu quisesse me tornar programador no ano de 2026. Então vamos começar pelo que eu ignoraria. Em primeiro lugar, galera, muitos cursos ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai ficar focando em muitas coisas e vai acabar não focando em nada. É aquilo, né, pessoal? Quem faz tudo acaba não sendo bom em nada. Então, o ideal é que você pegue um curso, uma área que você deseja desenvolver e foque. Foque totalmente, faça seu curso, estude aquilo, aprenda aquilo de fato, beleza? E não fique atirando para todos os lados. Eu tenho propriedade para falar nisso porque eu fiz muito isso. Eu comecei pelo JavaScript, aí eu vi aquele boom de falar que o Java ia ser bom e acabou que agora eu sou cientista de dados. Então, nada a ver. Comecei pelo JavaScript, fui pro Java e agora eu tô no Python. Então, bom, espero que eu não mude mais isso, né? Continue no Python até o fim da minha carreira. Mas beleza, né? Em segundo lugar, o que eu ignoraria? Fazer guerra de linguagem, gente. Pô, o que tem a ver, cara? O que tem a ver? Você não precisa ser ali um testemunha de JavaScript, testemunha de Ruby, enfim. Você não precisa, cara. Simplesmente aprenda a resolver os problemas usando uma linguagem que você sabe escrever, beleza? Independente se for Python, JavaScript, Java, o importante é você saber resolver o problema de uma certa área, da área que você quer trabalhar. E em terceiro lugar, a gente deixa aquelas promessas de aprendizado rápido. Você não vai se tornar um desenvolvedor em 6 meses, um desenvolvedor júnior, por exemplo, sênior, sei lá. Além disso, você fica consumindo conteúdo que não tenha prática, que seja só a teoria, beleza? E o seu irmão seria consumir sem construir, ver um cara fazendo um projeto e não pegar para fazer o seu próprio, ou ficar só copiando o que os outros fazem nos cursos. O ideal é você pensar em algum problema que você quer resolver, escrever sobre ele, ver o que você precisaria fazer para resolver aquele problema e depois tentar fazer aquilo. Seja aquilo um site, um modelo de IA, enfim, não tem limite para a imaginação. Eu mesmo, pessoal, esses tempos eu estava pensando em voltar pro YouTube, né? Como eu voltei mesmo. E o que eu fiz foi tentar desenvolver um aplicativinho que editasse automaticamente para mim. E aí eu, ao invés de eu pesquisar sobre, fui fazendo tal, beleza. E aí depois eu descobri que existia uma ferramenta gratuita para aquele problema. Mas tudo bem, serviu para muitos aprendizados eu fazer aquilo lá. E acho que até se eu soubesse que existia esse editor automático, eu mesmo assim eu faria justamente para ver o que eu tô sabendo fazer, sabe? Isso é muito importante, que você veja em qual nível você tá, o que você é capaz de fazer, e etc, etc. Bom, e agora o que eu focaria? Em primeiro lugar, eu escolheria uma única linguagem para eu trabalhar, beleza? E não importa se vai ser Python, se vai ser JavaScript, Java, Ruby, enfim, Elixir. O importante é que você escolha principalmente uma linguagem que você vai conseguir se adequar, beleza? Eu comecei pelo JavaScript porque era a que mais estava sendo falada na época. Não me arrependo porque depois eu usei muito ela na faculdade, por exemplo. Já resolvi muito problema para mim mesmo usando JavaScript. E é uma linguagem tranquila de se começar, é uma linguagem que é bem consolidada, mas é aquilo. É uma linguagem que permite o desenvolvedor fazer o que ele quiser, então é muito fácil você fazer porcaria com ela. E bom, depois de eu escolher uma linguagem principal, eu iria para a lógica de programação. Por que a lógica de programação? Porque ela é a base da construção de algoritmos. É na lógica de programação que você vai de fato aprender a pensar de forma lógica para resolver problemas reais, beleza? Então, o que eu aconselharia vocês fazerem? Pegar plataformas de resolução de problemas, como por exemplo, Bcrowd, LeetCode, tem várias dessas, tem o HackerRank, tem diversas dessas plataformas de resolução de problema, certo? Então, primeiro passo, na minha opinião, é depois de escolher a linguagem principal, é você resolver diversos desses problemas. Cara, no começo é difícil, sim, é difícil.
Mas depois você vai pegando o jeito, vai aprendendo a pensar de forma analítica, de forma de resolver problema mesmo, e etc, etc. E você vai ser capaz, cara. O importante é você começar e não desistir. Depois que você passa daquela crisezinha de, pô, não sei nada, você começa a aprender. E é normal que você pense que você não sabe nada, até porque o aprendizado é um processo contínuo que vai continuar até o fim da sua carreira. Você vai morrer e você ainda não vai ter aprendido tudo da tua área. E bom, depois de aprender sobre a lógica de programação, eu iria para a produção de projetos simples, beleza? Por quê? Porque se você pegar um projeto muito complexo, você não vai acabar ele. Eu digo isso também por experiência própria, porque, pô, você pega ali um projeto, você pensa num projeto super foda, incrível, só que você não consegue aplicar ele por completo em pouco tempo, você vai acabando deixando de lado. E é exatamente isso que eu fazia. E não aconselho que você faça o mesmo. Pega um projeto simples, faz ali um desenvolvimento de API. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo no canal a respeito de projetos para desenvolvedores, certo? Então, assista lá, procura aí no canal, é um dos últimos vídeos que eu postei. E como próximo ponto, eu utilizaria o Git e o GitHub desde o início. Por quê? Porque a partir do momento que você tentar uma contratação, essa vai ser uma questão. Você sabe Git, sabe GitHub, sabe usar? Sabe fazer um pull request, sabe fazer, enfim, sabe resolver problema de versionamento com o GitHub. Enfim, aprenda porque é muito importante, é simples, é tranquilo você aprender. Só que é um negócio que a gente vai acabando empurrando com a barriga e não é bom. E, como eu disse anteriormente, você tem que aprender a resolver problemas reais. Ou seja, pensa aí num probleminha que você tem na sua vida real. Eu posso dar exemplos. Se você tem problema, por exemplo, de montar uma dieta para continuar na academia, montar um cronograma, programinha disso, faz um programinha daquilo. Eu tinha preguiça de editar os vídeos, então eu fiz um programinha para editar para mim mesmo. E é isso, sucesso. Eu sou uma pessoa que é bem curiosa em relação a investimentos também. Eu fiz ali um modelo de inteligência artificial para decidir para mim se aquele investimento vai cair ou vai subir nos próximos tempos. Se é um bom momento para investir, se é um bom momento para vender aquele ativo. E sucesso, é muito legal você trabalhar com seus próprios problemas. E faça também alguns problemas relacionados ao mundo corporativo, por exemplo, um sistema de login, sistema de blog e etc, porque é importante para você mostrar. Claro, depende da área que você quer seguir. Se você quiser ser um cientista de dados, não faz sentido você fazer um blog, um site. Mas eu estou pensando aqui agora no desenvolvedor de site, por exemplo, no back-end ou no front-end. É importante você fazer alguns problemas relacionados aos negócios. E para quem quer ser data scientist, para quem quer ser analista de dados, também é bom que você pegue ali problemas reais, por exemplo, de fraude, de crédito, de inadimplência, dados a respeito disso para você resolver problemas que aconteceriam em empresas. Bom, e agora em próximo, quanto tempo por dia você vai ter que dedicar para isso? Em média, pessoal, 1 horinha por dia com consistência é o suficiente para você aprender uma quantidade boa em um certo tempo, assim, como a gente está pensando aqui em 2026, para você aprender agora de janeiro até dezembro, 1 horinha por dia é suficiente, beleza? Se você conseguir, se você tiver tempo, se você estiver na faculdade, por exemplo, e quiser dedicar mais tempo para isso do que para as outras coisas, do que para, por exemplo, estágio. Eu sou um exemplo disso, não consegui fazer estágio até então na faculdade e tal. Por conta de horário e tudo mais, mas eu acabo me dedicando bastante aos estudos. Então, 2 a 3 horinhas ali é um limite, assim, saudável, para você não enlouquecer e não acabar pondo o cavalo na frente da carroça e acabar se lascando à toa, né? E lembrando, pessoal, que a qualidade é melhor do que a quantidade. Então, busque fazer a coisa certa em menos tempo do que fazer mais coisa e acabar indo pelo caminho errado, certo? E por último, eu diria para você estudar todo dia e não faça longas pausas no sentido de, vou estudar meia horinha agora, vou estudar meia hora de noite. Isso não é muito bom porque você acaba tendo aquela perda de tempo, por exemplo, para abrir as plataformas, para ligar o computador, enfim, para se preparar. Bom, e no mais, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevem no canal. Valeu, falou e tchau, beijo.